texto, eu quero glorificar a Deus de poder por mais uma vez subir esta tribuna, por bondade e misericórdia do nosso Deus. Quero glorificar a Deus também pela vida da liderança desses jovens, a Cleane, Deus abençoe, também ao pastor Elielso, obrigado pela misericórdia, está por aí, Deus abençoe. Lembrando que o Elielso já foi meu líder também. Está vendo? Eu sei que eu ainda podia participar dos jovens, mas quero glorificar a Deus pela vida dos nossos pastores também, pastor Daniel, pastora Michele. Obrigado pela misericórdia de ter nos recepcionado nesta casa. Para quem não sabe, eu me converti em um culto de jovens no ano de 2011, no mês de agosto. Do outro lado da rua, no culto de jovem, estava pregando um jovem. E eu entrei e falei, eu quero um dia pregar como esse jovem. Não sei se eu alcancei, mas eu estou aqui até hoje tentando. Quem encontrou o texto, diga, Deus é bom. Versículo 14. Vamos ler o versículo de número 13 primeiro. Versículo de número 12. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são os 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás copo na mão de Faraó, como fazia no costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, rogo que uses comigo de compaixão, que te faças menção de mim a Faraó, e me fazer sair desta casa, desta prisão, ou deste calabouço. Versículo de número 23. O copeiro morre, porém não se lembrou de José, antes o esqueceu. Capítulo 41, versículo de número 42, diz assim: e tirou o Faraó o anel do seu dedo ou da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro, que lhe tinham e lhe clamavam diante dele, e ajoelhai. Assim os pôs sobre toda a terra do Egito. E você diz, pode se assentar. Queridos irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido, vai narrar e falar acerca da vida de José. Mas antes de aplicarmos aquilo que Deus tem para nós ao texto que lemos, devemos retornar algumas folhas da nossa Bíblia, a saber, retornar ao capítulo de número 37 do Gênesis, quando vai iniciar a biografia ou a história de José no Velho Testamento. A sabermos que no capítulo 37 vai falar acerca da idade de José, o que ele fazia, quando ele iniciou a fazer. Mas antes de nos atermos a isso, devemos entender quem fora e de qual linhagem José pertencia. A sabermos que José era bisneto de Abraão, neto de Isaque e filho de Jacó. Todos os 3 direciona os pais da fé, os patriarcas da nação. Então José é um cumprimento de uma promessa que Deus faz a Abraão, dizendo que ele seria uma grande nação. De Abraão passou essa promessa para Isaque, de Isaque essa promessa passou a Jacó. Jacó vai ter 12 filhos, e entre os 12 filhos, José é aquele que vai se destacar e vai descer ao Egito, e no Egito vai ter um crescimento extraordinário. A história de José, ela começa no capítulo 37 dizendo que José tinha 17 anos de idade, quando ajudava ou acompanhava os seus irmãos
a ir cuidarem dos gados de seu pai. A sabermos, ele acompanhava os filhos de Zilpa e os filhos de Bila. Todas elas eram esposas de seu pai. O termo acompanhar aqui, ou o verbo acompanhar no hebraico aqui, não está dizendo que ele está apenas andando junto, mas está nos direcionando a entender que José é aquele que estava cuidando, aquele que trazia notícia, aquele que estava trazendo posicionamento daquilo que acontecia no campo a qual eles estavam, não por vontade própria, mas porque o pai direcionava dizendo: eu preciso saber o que está acontecendo com os seus irmãos no campo a qual eles estão apacentando. O texto continua dizendo: e Jacó amava mais a José do que a todos os seus irmãos. E primeiro, esse amor aqui não é um amor exclusivo, não é amor de exclusão. José ou Jacó amava José, mas não excluía os seus irmãos. Todos eles viviam na mesma casa, mas este amor aqui fala de uma intimidade maior do que a intimidade que os irmãos tinham para com Jacó. A sabermos que quando Jacó olhava para José, ele via algumas características em José que se espelhavam nele mesmo. Primeiro, quando ele olhava para José, ele via que José era o filho da sua mulher amada, o primeiro filho a qual abriu a madre de Raquel. Segundo, José era sonhador. Jacó também um dia sonhou. A sabermos que fugindo da casa de seu pai por medo da morte, ele vai parar em um local e vai dormir sobre uma pedra, e a gente conhece a passagem. Vai dizer que ele vê o céu aberto, anjos subindo e descendo, e ele vai dizer: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, aonde Deus se manifestou. Jacó também, quando olha para José, ele vê em José um milagre impossível. Por que ele vê um milagre impossível? Porque a sua esposa nunca tinha gerado nada, e segundo a estrutura familiar de Jacó, todas as mulheres dos patriarcas eram estéreis. A primeira, Sara, estéril. Segunda, Rebeca, estéril. Terceira, Raquel, que era a mais amada por Jacó, também não gerava nada. Então José é esperança, José é filho de um milagre. O texto diz que Jacó ama tanto a ele, que vai mandar desenhar, tecer, colorir, criar uma túnica de várias cores. Essa túnica, segundo o historiador do Velho Testamento, ou um comentarista, vai dizer que era uma túnica de manga longa, que ia do ombro aos pés. Para ser colorida já não era muito fácil, era difícil o acesso, mas o pai vai mandar fazer o melhor para o filho. Mas na cultura natural não era José ganhar a túnica, pela cultura normal é o primogênito ganhar a túnica. Quem deveria herdar essa túnica não era José, era Rúben. Essa túnica aqui, que não fala apenas de um material, mas fala de alguém que lideraria a casa, alguém que administraria aquela casa, alguém que teria algo real sobre a sua vida. Quando ele ganha aquela túnica, o texto diz que seus irmãos se aborrecem e começam a não querer mais o contato com José. Mas o que me chama a atenção, que na ótica natural e na fila normal, quem deveria ser o primeiro a receber a túnica era Rúben, mas na ótica do pai, ele não escolheu a Rúben, ele escolheu a José. Porque primeiro, o pai escolhe a quem quer. Segundo, o pai presenteia a quem quer. Na ótica e o burburinho natural da casa alguém olhava para Rúben e dizia: essa túnica devia ser sua, o mérito é seu, você é o mais velho, você é o mais experiente. Mas o pai olhava e dizia: mas eu resolvi escolher José, porque a escolha de ser presenteado não é da terra, é o pai que escolhe a quem quer presentear. Eu vou pregar para você entender o que eu estou dizendo, porque talvez no meio da caminhada você vai receber algumas atribuições, que alguém vai dizer: mas eu sou mais velho do que ela, mas eu mereço mais do que ela. Mas o pai está dizendo: eu presenteio a quem quer. No meio da caminhada talvez você vai parar e dizer: mas por que eu que recebi a chamada? Porque o pai outorga a chamada a quem quer. Talvez você vai olhar e dizer: mas tem gente mais preparada, tem gente mais velha, tem gente que tem mais casco, tem gente que tem mais força. Mas o pai não está preocupado com força, o
Pai escolhe a quem quer, abençoa quem quer, levanta quem quer, porque talvez no meio da caminhada um sinal de interrogação surgiu na sua mente: quem foi que me escolheu? E o Pai te trouxe aqui para te dizer: te escolher não foi indicação terrena, te chamar não foi indicação do homem, te ortogar não foi ninguém que te apresentou. Eu olhei para você, fui com a sua cara, e entenda uma coisa: o Pai manda tecer uma túnica, não é porque José é bom, não é porque José é o melhor, é porque o Pai ama José. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo: não é por mérito, é por graça, não é por mérito, é por misericórdia, não é porque você é bom, é porque o Pai olhou para você antes de você estar aqui e disse: eu te amo. Me ajude a começar a pregar. Fala para esse irmão: quem te escolheu foi o Pai. Ah, irmão, se for para falar desse jeito, não fala. Seja profeta, seja jovem, fala para ele: quem te chamou foi o Pai, quem te escolheu foi o Pai, quem te comprou foi o Pai, quem te levantou foi o Pai, quem te encheu foi o Pai, quem te comprou com sangue carmesim foi o Pai. Pastor, mas alguém já olhou e disse que não era a minha vez. Quem escolhe a vez é o Pai. Por causa de um presente, cria-se um clima muito temeroso dentro da casa. Os irmãos nem falavam mais com José, porque eles olhavam para José com um olhar de ódio. Segundo, o texto diz que os irmãos odeiam, os irmãos o aborrecem, mas o mesmo texto diz: o Pai ama, o Pai, porque no meio da caminhada, a terra pode não gostar de você. No meio da caminhada, as portas podem não ir com o seu jeito, mas o Pai. E entenda uma coisa: quem abre a porta? Quem mantém a porta aberta? Quem te veste? Quem te deu trabalho? Então não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo, porque quem te ama é o seu Pai. Pastor, não entendi. Excluído pelos irmãos, mas amado pelo Pai. Excluído pela terra, mas abraçado pelo céu. Escanteado pelos homens, mas abraçado pelo próprio Deus. Só que o tempo passa, e o tempo passando, o pai chama José, e diz: José, vai ao campo, porque seus irmãos... Primeiro, José tem 2 sonhos. José tem quantos sonhos? José tem 2 sonhos e quer contar os sonhos. O texto diz que José diz: eu tive um sonho, e os irmãos dizem: nós não queremos ouvir seu sonho, porque nem conversar eles queriam, muito menos ouvir sonho. Mas José insiste e diz: eu quero contar. Eles dizem: conte o sonho. Ele diz: eu tive um sonho que eu estava no meio do campo atando os molhos, e de repente o meu molho se levantava e de vocês se prostrava. Eles disseram: José, acaso você governará sobre nós? Será nosso líder? Você está ficando doido. O tempo passa, ele tem o segundo sonho, e ele diz: eu tive um novo sonho. Os irmãos dizem: não conta comigo para ouvir seu sonho não, José. Só que o pai entra na hora e diz: José, de sonho eu entendo, porque eu já sonhei. Pode contar seu sonho. Ele diz: eu tive um sonho, no sonho agora não estava mais na terra, eu estava em cima eu via 11 estrelas, o sol e a lua se prostrando perante mim. Jacó diz: acaso, José, eu, sua mãe, seus irmãos, nos inclinaremos a você? O texto diz: e Jacó guardou o sonho no seu coração, mas os irmãos o invejaram. Primeiro, ele teve 2 sonhos. Quantos sonhos? No primeiro ele estava na terra, ele estava trabalhando, mas no segundo ele estava... Ministério é isso. Primeiro você começa embaixo, trabalhando, depois o Pai te honra.
Primeiro você começa suando embaixo, guardando embaixo, orando embaixo, jejuando embaixo, depois o Pai te exalta. Segundo, os irmãos estavam nos dois sonhos, sim ou não? Mas no segundo sonho José já não está mais embaixo, ele está em... E os irmãos também estavam na onde, irmão? Deus estava dizendo: José, quando eu te honrar, eu não honro só você, eu também vou honrar toda a sua parentela. Vou repetir de novo para você pegar e dar glória com entendimento. Deus estava dizendo: José, quando eu abrir a porta para você, eu também abro a porta para sua casa. José, quando eu te libertar, eu também liberto a sua casa. José, quando eu te levantar, eu também levanto a sua casa. José, quando eu te encher, eu também encho a sua casa. José, quando eu te apresentar, eu também apresento a sua casa. Era Deus dizendo: o que eu tenho, José, com você é tão grande que não vai parar em você, vai transbordar em Davi, vai transbordar em todos a sua casa, vai transbordar em Rubem, vai transbordar em Levi. O que Deus tem para você nessa noite, a palavra é: na medida que eu te levanto, eu começo a levantar a sua casa. Na medida que eu vou te honrando, eu começo a honrar a sua parentela. Porque tem alguém dizendo: Deus tem uma chamada na minha vida. Deus está dizendo: não é só na sua vida, é na vida da sua família, é na vida da sua vizinhança. A chamada é para todos. Fala para esse irmão: Deus vai te levantar, mas sua casa vem junto. Oh glória, oh glória. Deus está dizendo: José, eu te honro, mas seus irmãos também vão ser honrados. Só que os irmãos estão presos, ou tão presos, ao que Deus vai fazer na vida de José, que eles não percebem que fazem parte do projeto. Eles estão tão cegos que Deus vai fazer na vida de José, que eles não reparam que eles fazem parte do plano. E o tempo passa, o pai chama José e diz: José, vai ver seus irmãos no campo, traga-me notícia e leve alimento para eles, pois eles estão no campo de Siquém. Primeiro, Jacó tem um temor, porque é no campo de Siquém que os irmãos matam aqueles que abusaram da irmã de José. Segundo, Jacó quer ter notícia. José se levanta e vai, mas chegando a Siquém, ele roda para lá, roda para cá, não encontra ninguém, até que aparece um homem, e esse homem não tem nome, ninguém sabe quem é. E esse homem vai direcionar e dizer: eles não estão mais em Siquém, eles foram para Dotã, eles foram para... José se levanta, pega a sua malinha e vai a Dotã. O texto diz: quando ele está chegando próximo, ele ainda não chegou, os irmãos têm um grupo montado, eles têm um, só que o grupo que eles têm é um grupo que me espanta, porque o grupo que eles têm é um grupo que maqueia, é um grupo que cria estratégia para matar quem está vivo. Eles tinham duas pautas no grupo. Quantas pautas? A primeira: vamos matar. A segunda é: se não matar, vamos jogar em uma cisterna. José se aproxima, e quando ele se aproxima, o desejo deles é de matar. O primeiro pensamento é Aqui tem dois grupos. Quantos grupos? Porque o segundo grupo não está no texto, mas eu vou trazer qual é o grupo. O primeiro grupo é o grupo que mata quem está vivo. O primeiro grupo é quem tira quem está dentro do projeto. O primeiro grupo é quem exclui quem está dentro do foco, dentro daquilo que está desenhado para ele. O segundo grupo é o grupo que eu puxo de Atos, capítulo de número 12. É o grupo de Maria. E nessa noite, quando eu orava ao Senhor, pela madrugada, Deus me entregou essa parte. Eu nem queria pregar sobre isso, porque eu senti muito temor naquilo que Deus me falou. Primeiro, tem dois grupos. Primeiro, um grupo que mata quem está vivo. Segundo grupo, que quer trazer vida àquele que está com ameaça de morte. E a pergunta que eu tenho para nós nessa noite é: qual grupo nós pertencemos? O grupo que mata? Porque o grupo que mata está matando porque não se identifica. Qual é o nosso grupo? O grupo que exclui. O grupo que exclui está excluindo porque não se deu bem, porque não foi com a cara, porque não foi com jeito. E a pergunta é: qual é o nosso grupo? Nós somos o grupo que exclui porque a gente não vai com a cara do irmão, porque não se identifica. E tem gente que ainda tem a proeza de dizer: meu santo não bateu com o santo dele. Aí eu te pergunto: qual é o seu santo? Qual é o santo dele? Porque só existe um que é santo.
Porque tem gente que está dizendo, não, mas o meu nível de espiritualidade é muito grande, e por isso eu não consigo me identificar com ele. Entendo que Paulo foi escrever em uma carta dizendo a vocês, quando fui a vós, eu não levei nada que fosse comida sólida, mas eu dei leite para vocês, porque vocês não aguentariam comida sólida. Paulo estava dizendo, eu fui a vocês na medida que vocês suportavam, mas não excluí vocês. E na mensagem que Deus me dava, Deus também pedia para eu perguntar, e eu pergunto, alguém sabe o valor de uma alma? Porque se há uma exclusão, a exclusão é de alma. E aqui eu te explico o valor de uma alma. A Bíblia diz que no céu tem uma festa quando um pecador se arrepende do pecado que comete. E eu li a Bíblia várias vezes e procurando, eu não encontrei até hoje nenhuma parte que dissesse que é a festa quando tem pregador, que é a festa quando tem cantor, que é a festa quando tem coral, que é a festa quando tem ritmo. A única festa que tem no céu é quando o pecador levanta a mão e diz, eu preciso mudar de vida. Segundo, olha para o grupo de Maria, irmão. O grupo de Maria está vendo que Pedro vai morrer, mas está dizendo, se depender de nós, ele não vai morrer. Mas olha para o grupo dos irmãos de José. José está vivo, mas eles estão dizendo, nós vamos matar, porque ele sonha o que a gente não sonha, ele fala o que a gente não fala, ele é do jeito que a gente não é. Aqui tem dois grupos, porque há uma exclusão. E na exclusão a pergunta é, qual grupo você pertence? Ao grupo que está abraçando, ou ao grupo que mata primeiro para abraçar depois? Porque no primeiro grupo alguém queria matar, mas depois se arrependeu. Olha para cá. Porque no primeiro grupo José estava na casa, José era irmão dos irmãos, mas os irmãos viviam falando mal de José, viviam criticando José, queria pôr José para fora. E quando José foi para fora, eles queriam que José não tivesse ido. E aí eu te pergunto, você vai matar primeiro para orar depois? Ou você vai orar antes para que não morra depois? Pastor, mas eu não me identifico, eu tenho meu grupo montado, entendo uma coisa, o céu é um só. Não existe dois céus, o meu céu do que canta, o meu céu do que prega, o meu céu do que fica na porta, o meu céu do que entrega o envelope. É um céu único para todos. Pastor, qual é o valor de uma alma? Lembra de Atos capítulo de número 20, se não me falha a memória, vai dizer que Paulo está pregando uma mensagem no culto, e a mensagem dele se estende, e tem um jovem por nome de Euco na janela. Ele dorme e cai. Paulo para o culto por causa de uma alma, não era muitas, era uma. E ele diz, eu vou parar o culto. E alguém diz, Paulo, não para a mensagem não, continua. Ele diz, tem alguém que morreu, porque o texto diz que ele morreu. Paulo desce, e alguém diz, não investe no morto não, vai gastar tempo com quem já está morto. Porque entenda uma coisa, querendo ou não querendo, quem está do lado de fora está em um estado de morte, não. Aí o texto diz que Paulo desce, se inclina e abraça o morto. E alguém diz, você vai se misturar com o morto. E Paulo diz, ele não está morto, ele tem vida. Sabe o que Paulo está ensinando? Abraça quem está caído, dá a mão para quem está morto espiritualmente. Porque tem alguém dizendo, mas está caído, não serve para nada. Lembra de Ezequiel no vale, ele está indo ver um exército de morto, mas ele diz, a mão que me levou não deixou eu pisar em ninguém. Ele disse, vai por aqui, vai por acolá, mas não pisa não, Ezequiel, porque hoje está morto, mas amanhã vai ser um exército. Quebrar o nosso orgulho, passar por cima do nosso ego e começar a abraçar aqueles a qual não queremos abraçar, porque estamos perdendo no meio da guerra, e alguém está decidindo orar agora. Ai,
Deus está dizendo: o tempo de fazer não é quando sai, é quando está do lado de dentro. O tempo de investir não é quando está morto, primeiro é quando está vivo. Qual é o preço de uma alma? Aí o texto diz que eles querem matar. Aí um diz: não, joga numa cisterna, um buraco, uma cova, alguma coisa profunda. Eles jogam José e Rubem desaparece do contexto. Quando ele volta, vai dizer o texto que desce uma caravana de ismaelita que está saindo e indo em direção ao Egito. O texto diz que eles pegam e dizem: não vamos matar não, vamos, vem. Para os irmãos ele não tinha um valor, mas tinha alguém do lado de fora disposto a pagar algum preço por José. Eles vendem José 20 moedas de prata. José está indo para onde não queria, sim ou não? José está indo para o Egito, e na mente de José passa um filme: eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo os meus pais. Só que entenda uma coisa: o ambiente não foi escolha de José, mas foi um projeto do próprio. Porque nem sempre a gente vai conseguir ir ao ambiente que nós queremos estar, mas todo ambiente permitido debaixo dos céus está na direção do próprio Deus. José não queria ir para Dotã, mas Dotã José nem sabia, era livramento de morte e começo de uma nova história. Porque tem ambientes que a gente não quer estar, e Deus está dizendo: fica tranquilo, porque o ambiente não é escolha, o ambiente é processo, e processo não se foge, se passa. Então Deus está dizendo: José, eu estou te mandando para o Egito. Ele chega no Egito, na cidade. Potifar vai à cidade comprar escravo, e quando ele olha, ele vê José, e ele se identifica com José e diz: que escravo bonito, diferente dos outros. Ele leva para casa, e o texto diz: desde quando José chegou, Deus era com. Aí vai dizer o texto que ele começa a pôr a mão nas coisas da casa, a casa começa a prosperar. Ele começa a pôr a mão nas coisas do campo, as coisas começam a prosperar. Potifar chama ele de: José, eu nunca fui tão próspero enquanto estou sendo desde a hora que você entrou por aquela porta. Segundo, José, eu te comprei como escravo, mas você não fala como escravo, não se porta como escravo, não se veste como escravo, não anda como escravo. Porque tem gente que bate no peito e diz que é liberto, mas as palavras que diz não é de liberto, as músicas que ouve não é de liberto, as amizades que anda não é de liberto. Mas tem gente que não bate em peito, não faz alvoroço nenhum, mas anda como liberto, canta como liberto, cultua como liberto, fala de Deus como liberto, abraça os irmãos como liberto. Porque antes alguém que não tenha rótulo, mas seja mesmo sem ter, do que alguém que tenha rótulo demais, mas não seja nada com rótulo, condiz aquilo que é. Ô José, você é diferente. Ele diz: tá bom, o que eu vou ganhar com isso? Ele diz: a partir de hoje, nessa casa, você não é mais escravo, vai ser mordomo ou cuidador. Abaixo de mim, você manda, desmanda, fala, desfala aquilo que falou. José diz: então tá bom. Passa um tempo, José está bem, as coisas estão andando bem, aonde ele coloca a mão prospera, o que ele fala acontece, porque Deus está com ele. Só que a mulher de Potifar começa a olhar para ele e dizer: que jovem bonito, diferente dos que tem aqui na casa, não se mistura com todo mundo, não fica fazendo grupinho. Esse José é diferente. E ela coloca no coração dela um desejo de se deitar com José. Ela diz: esse jovem vai ser meu, porque se não tem ninguém, eu posso ser a sua mulher por um período. Ela tenta José, e não é uma vez. O texto diz: e por vários dias ela tenta José, e não consegue. Até que um dia ela diz: eu vou mudar a estratégia. Porque entenda uma coisa, o inferno tem estratégia. Você não acha que o inferno é bagunçado não, que levanta meio-dia para te atacar? Não.
O inferno tem estratégia, ele te ataca de manhã, te ataca de tarde, te ataca de noite, te ataca de madrugada. Só que do mesmo jeito que ele ataca, a Bíblia diz que tem um exército de anjos ao nosso redor, guardando de dia, guardando de tarde, guardando de noite, guardando de madrugada. Até na hora que você dorme, o guarda de Israel não dorme, ele fica aguardando você e dizendo: não vai tocar, não vai mexer, não vai fazer nada, porque aí tem dono, aí tem vida comigo. Chama todos os escravos ou servos da casa e diz: hoje todo mundo está de folga. Quem gosta de folga, irmão, nem perguntou o motivo. Diz: é folga, pode ir embora. Só que para José ela não avisou da folga. José chegou na casa, ela estava sozinha, ela agarra ele e diz: hoje você não passa. Aí José diz: não passo, não. O texto diz que ele foge. Ele faz o quê? Porque entenda uma coisa: pecado não se brinca. Pecado não se testa. Com pecado se eu estou vendo que alguma coisa está me fazendo mal, me condicionando a algo que não é de Deus, eu não fico dando tempo no celular e dizendo: depois eu tiro, depois eu removo, depois eu apago. Se eu estou vendo que a minha alma, a minha vida espiritual está sendo ferida de alguma forma, eu fujo, eu excluo, eu tiro, eu corto a aliança. José foge, e quando ele foge, a capa fica. O que é que fica? Em duas investidas. José perdeu a túnica e perdeu Só que uma coisa José não perdeu. Pergunta o quê? Irmão, pergunta o quê? Ele não perdeu o propósito, porque o propósito é maior do que a capa, o propósito é maior do que a túnica. Pastor, mas eu estou perdendo algumas coisas. Está perdendo na terra para ir morar no céu. Pastor, mas algumas coisas estão indo embora. Está indo embora na terra para Deus preencher com as coisas do céu. Porque entenda uma coisa: ministério não é para quem canta bem, ministério não é para quem prega bem, ministério não é para quem tem oratória, ministério é para quem tem propósito, que mesmo sendo provado, está dizendo: eu não vou cair em tentação. Fala para esse irmão bonito: não abra mão do propósito. Glória. José está perdendo capa, José está perdendo túnica, José está perdendo até a sua própria vida, porque ele está indo a uma prisão. Aqui, quem já estudou sobre prisão, uma das piores acusações de você ir preso é abuso de alguém, ou estupro, como na linguagem natural. Quando você chega na prisão, as pessoas querem te matar, as pessoas querem fazer a mesma coisa que você fez com aquele que você está preso. Só que o texto diz que José chega na prisão, e entenda essa prisão que é a prisão do rei, é a prisão do... Quem cuidava da prisão real era Potifar. Então alguém vai dizer que essa prisão, e quem disse foi Agostinho Nicodemos, ele disse que a prisão ficava abaixo da casa do próprio Potifar. Então José não está indo embora da casa, ele só está descendo o andar para baixo. Ele está na prisão, e quando ele chega na prisão, ou ele pensa, ou talvez maqueia, ou acha que as coisas vão ficar mais difíceis. Mas o texto diz que com um pequeno período de tempo, o líder da prisão, o guarda-mor, vai chamar a José e dizer: José, você está como prisioneiro, mas não se porta como prisioneiro. Você está acusado, mas o seu jeito não condiz com a acusação que te fizeram. Ele diz: mas o que vai acontecer? Ele diz: José, eu vou te dar uma chave, José. José diz: qual é a chave? Ele diz: a chave da prisão, José. Você abre, você fecha, você abre, você fecha. Você vai para onde você quiser aqui dentro, José. Você não entendeu? Ele diz: José, abaixo de mim, você manda, você desmanda, você recebe, você dispensa. Olha para cá, porque José está indo com uma acusação terrível, mas quando ele pisa o pé dentro da prisão, Deus diz: José, eu estou contigo do mesmo jeito, rapaz, porque
porque eu conheço o seu caráter. Eu não me apego ao que as pessoas te acusam. Eu sei quem você é, eu sei de onde eu te tirei, eu sei quem foi que te trouxe até aqui. E olha para cá, porque é a única prisão, o único prisioneiro que eu vi até hoje, que tem a chave da porta, mas não foge. Tem pessoas cavando túnel, irmão, dentro de presídio para tentar sair, sem ter chave. José tinha chave, mas nunca pensou em fugir daquilo que acusaram. Ele está na prisão, passa um pequeno tempo, chega 2 prisioneiros. Quantos prisioneiros? Um copeiro e o outro padeiro. A gente conhece a história. Um fazia pão porque é padeiro, o outro era copeiro, levava vinho para o rei ou para Faraó. Vai dizer que eles chegam na prisão e quem recebe é José. José prepara o cômodo para eles dormirem. Eles criam um vínculo e passa-se um tempo. José olha no semblante deles pela manhã e diz: vocês estão diferentes hoje. O semblante de vocês não está igual ao que eu conheço. Eles dizem: José, nós tivemos sonho. José diz: de sonho eu entendo, mas a interpretação ou a revelação vem de... Ele diz: conta. O primeiro não queria contar, mas foi tomado por alguma autoestima e diz: eu vou contar, José. E eu vou resumir o sonho dele. Ele vai dizer que teve um sonho. No sonho ele via 3 sarmentos, que significava 3 dias. Ele diz que viu uns ramos e nos ramos tinha uvas. Ele dizia que pegava essas uvas e ia até o palácio. Quando ele chegava no palácio com uma taça, ele espremia as uvas dentro do copo e dava para Faraó. Faraó tomava. Aí José vai dizer: a revelação está dada. Daqui 3 dias, quantos dias? 72 horas, você vai ser colocado de volta no seu cargo. O outro se animou, como diz o áudio da nossa pastora, e diz: eu quero contar também. Ele diz: eu vou contar. E quando ele começa a contar, ele diz: eu tinha 3 cestos, e dentro deles tinha muitos pães, só que em cima deles ficavam algumas abas. José diz: eu já tenho a revelação. Ele diz: deve ser boa. Ele diz: a sua revelação é: daqui 3 dias você vai ser morto, e as aves do céu vão vir comer a sua carne. Ele diz: misericórdia, José. 3 dias, um é livre e o outro é morto. Só que quando José entregou a primeira revelação, a gente leu, José disse: lembra-te de mim. Ele disse o quê? Quando você entrar dentro do palácio, José, a primeira coisa que você tem que fazer, ô copeiro, é falar meu nome, viu? Porque foi eu que te revelei. E aí conta também para Faraó que eu estou aqui, mas não fiz aquilo que me acusaram. Aí o copeiro diz: rapaz, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é ir no palácio, servir ao rei. E quando eu for servir, a primeira coisa que eu vou falar para o rei é seu nome, José. Você acha que eu vou te esquecer, José? Nunca, jamais. O texto diz que passa 3 dias. Quantos dias? 72 horas ele é liberto. Ele começa a servir a Faraó. Ele chega no palácio e a primeira coisa que ele tinha que falar era sobre... O texto diz: e o copeiro esqueceu José, antes o esqueceu. Ô irmão, me explica uma coisa. Como que alguém consegue esquecer aquilo que marca a sua vida em 72 horas? Ô irmão, você já passou por algo que marcou a sua vida? Você esquece? Irmão, tem gente que lembra de acidente que foi há 10 anos. Tem gente que lembra de vizinho que brigou há 5 anos. Tem gente que lembra de fatura que não conseguiu pagar há 7 anos. E hoje conseguiu pagar, misericórdia. Já pagou, não vou te envergonhar, misericórdia. Tem gente que está marcado, porque marca a nossa alma. Mas como que alguém está esquecendo de algo que marcou a sua alma em 3 dias? Aqui não é coisa do acaso, porque a Bíblia não tem nada do acaso. E aqui não está falando que esqueceu, está falando que esqueceu por 2 vezes. E você já esqueceu alguma coisa, irmão? Quem esquece coisa, muitas das vezes não consegue nem dormir. Pastor, você não lembra quando você esqueceu de contar alguma coisa para aquela amiga e você ficava: eu preciso contar alguma coisa, eu preciso lembrar alguma coisa, e por não lembrar, isso remoe a pessoa. Sabe quanto tempo ele fica sem lembrar de José? Quanto tempo? Então o esquecimento não é natural, porque não tem como eu esquecer hoje e lembrar só depois de 2 anos. Só que olha para cá, porque aqui é uma intervenção do próprio Deus. Ele disse: eu vou contar. Quando ele pisa o pé para fora, eu imagino na minha mente meia louca, Deus dando start e dizendo: você não vai contar nada, você vai esquecer.
Ele vai para o palácio levando o copo, e quando ele chega na frente de Faraó, ele diz: eu tenho alguma coisa para contar. E o Faraó diz: tem o quê? Ele diz: não sei. Aí ele volta. 2 anos desse jeito, tentando lembrar. E tem hora que a gente entra no mesmo estado de José. É o estado de olhar para alguém que nós ajudamos, para alguém que nós erguemos a mão, para alguém que nós abraçamos. E quando nós mais precisamos, fecharam os braços, bateram as portas, desligaram os telefones. E talvez na nossa mente está passando um filme dizendo: isso aí é um ingrato, isso aí é um snob, isso aí nunca quis me ajudar. Só que Deus está dizendo: não é que ele é ingrato, não é que ele é ingrato, é porque eu mesmo não estou permitindo que ele fale seu nome. Glória. Vou repetir de novo para você entender. Porque talvez você está dizendo: ele podia me indicar naquela empresa, ele podia me falar meu nome para aquelas pessoas. E Deus está dizendo: eu não vou permitir que fale seu nome agora. Porque se falar seu nome agora vai ser para coisas pequenas. Porque se o copeiro lembra o nome de José, primeiro, ou ele ia ser servente de copeiro, ou ele ia ter que aprender a fazer pão para entrar na vaga de padeiro. Aí Deus diz: não, eu não tenho servidão na cooperaria ou copeiro, e também não tenho vaga na padaria. O que eu tenho para você, José, é um governo, é uma liderança, é uma administração. Eu vim pregar nessa noite e lembrar alguém que você não está esquecido pela terra. É o próprio Deus do céu que disse: não é para falar o nome dela agora, não é para apresentar ele aí agora, porque se apresentar vai ser para coisa muito pequena. E o que eu tenho não é pequeno, o que eu tenho é maior do que você espera, o que eu tenho é maior do que você sonha, o que eu tenho é maior do que o que você desenhou no papel. Pastor, o que ele tem? Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, e ainda não subiu ao seu coração. Deus está dizendo: você não está esquecido pela terra. Sou eu que estou bloqueando algumas pessoas e dizendo: não vai acessar agora, não vai falar o nome dela agora, não vai falar sobre ela agora, porque na hora que eu quiser despertar a terra para falar seu nome, não vai ser para coisa pequena, mas vai ser para coisa sobrenaturais. Eu estou pregando para alguém nessa noite aqui, e a mensagem é: você não está esquecido, o céu está te guardando para o momento certo. Deus vai desbloquear a nossa mente hoje, para a gente perdoar as pessoas, porque a gente está guardando mágoa, a gente está guardando rancor, e dizendo: não me ajudou. O tempo já passou 5 anos, já passou 10 anos, e você está lembrando da infância e dizendo: poderia ter feito mais por mim, poderia ter me abraçado na infância, poderia ter falado que me ama, poderia ter me levado em lugares melhores. E Deus está dizendo: não foi só ele, eu que travei, porque eu tenho ambientes maiores. José fica 2 anos. Quantos anos? Meu irmão, você acha que na primeira semana não acendeu uma chama dentro do coração de José, dizendo: ele vai lembrar de mim, daqui a pouco eu vou sair daqui. Só que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada acontece. E José começa a cair em si e dizer, talvez dentro do seu consciente natural: ele se esqueceu de mim. Só que aí Deus dá um sonho para alguém grande. Deus dá uma preocupação, um sonho de perturbação para o maior do Egito, para abençoar o menor hebreu que tinha na terra. Você não entendeu? Eu deixo mais um pouco para você entender. Deus trouxe preocupação em gente grande, somente para abençoar um que era pequeno. Vou descer mais um pouco para você dar glória com entendimento. Deus vai fazer gente grande começar a ter sonhos só para te abençoar naquele ambiente pequeno. E talvez você vai espantar e dizer: mas eu sou tão pequeno. Mas Deus está dizendo: se souber aguardar o tempo que eu tenho, o que eu vou te entregar vai ser maior do que você espera.
espera. Eu vou profetizar. Se tiver mão para levantar, não levanta uma só não, levanta as duas. Já que levantou a mão, também abra a boca e dá um glória. Deus vai levantar pessoas grandes para abençoar alguém pequeno. Pastor, quem é pequeno? Eu. Pastor, quem é pequeno? Você. Pastor, quem é pequeno? Era Davi. Pastor, quem era pequeno? Era Moisés. Porque Deus quer abençoar aquele que a terra está dizendo não, eu não abençoo. Deus está dizendo que a terra não pode fazer, o céu tem poder para fazer. A porta que a terra não pode abrir, o céu tem poder para abrir. O milagre que a terra não pode entregar, o céu tem poder para entregar. O renovo que a terra não tem, o céu tem. A restauração da sua casa que a terra não tem, o céu tem, e está disposto a te entregar. O maior do Egito tem um sonho. Ele sonha disso. Chama os astrólogos, chama todo mundo, sábios, porque eu quero que revele meu sonho hoje. Todo mundo entra dentro da sala. Uns dizem um sonho, ele diz: é isso aí, eu não gostei. Outros dizem: deve ser isso, ele diz: não é. Aí o copeiro está indo servir. 2 anos passaram. Quando ele chega na sala, aí Deus desbloqueia a mente dele. E na hora que ele vai entregar o copo, antes de entregar o copo, ele vai dizer: Faraó, lembrei. Lembrou do que, rapaz? De José. Ele tem revelação de sonho. E entenda uma coisa, que esse esquecimento não é normal, porque quando ele lembra, ele não lembra só do nome, ele conta a história, ele diz de onde José era, ele diz a prisão que estava, ele diz quanto tempo estava, porque o próprio Deus fez menção dele lembrar do nome de José. E aqui eu vou correr para terminar. O faraó diz: então prepara aí uma carruagem, manda buscar José. O emissor vai na frente e chega na casa de Potifar. E quando ele chega, ele diz: o rei quer. E talvez eu imagine essa minha mente pequena, a mulher dele colocando a cara para fora, dizendo: quer quem? Potifar? Ele diz: não, Potifar não. E talvez ela pensou: então sou eu. Eu vou para o palácio hoje. Ele diz: é eu? Ela diz: não. O que ele quer? José. Mas José é meu prisioneiro. Então a partir de hoje ele não vai ser mais prisioneiro. Vai para onde? Para o palácio. Ela diz: vai desse jeito. Ele diz: não, manda fazer a barba, manda cortar o cabelo, porque ele está saindo da prisão direto para o palácio. Vou repetir de novo, irmão: do fundo do poço para o maior altar que existia no Egito. Porque quando Deus quer honrar alguém, Deus não honra pela metade, Deus não honra de qualquer jeito. Sabe o que foi que José pediu? Ele só queria um alvará de libertação, ele só queria voltar para a casa do pai. E Deus disse: não, José, o que eu tenho para você não é só um alvará de soltura, é honra no nome, é esperança para o Israel, é um novo recomeço. E aqui eu termino. José chegou dentro do palácio. O faraó contou 2 sonhos. Quantos sonhos? Ele diz: ó, vi 7 espigas de milho e depois 7 gotas. As magas comeu a gota, ficou tudo feio. Depois vi 7 magas subindo do rio, era bonito. Depois elas comeram as gotas, as magas comeram e tudo ficou feio. Aí ele diz: de sonho eu entendo, mas a revelação vem de... Aí José diz: a revelação está dada. Qual é a revelação? 7 anos de bonança. Ele diz: mas eu sonhei 2 vezes. Ele diz: é porque Deus tem pressa.
E quando Deus tem pressa, Deus não fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala quatro, até você consertar o que precisa ser consertado. Aí ele diz, ele diz, vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Aí José levanta e diz, faz assim, levanta alguns administradores para guardar uma parte no tempo de bonança, para quando chegar o dia mau, vocês consigam sobreviver. José deu aula de administração, irmão. Ele disse, olha, quem guarda tem, não fique esbanjando no tempo que tem, aprenda a guardar. Aí ele diz, aí ele diz assim, ô José, acaso tem alguém aqui nessa terra mais preparado do que você? E aqui me chamou a atenção, porque ele vai dizer, a qual o Espírito de Deus está sobre você, oh glória, que é sábio, que é inteligente. Olha para cá, sabe que Faraó está dizendo, José, não foi seu cabelo que me impressionou, não foi sua barba feita que chamou minha atenção, é porque eu vejo em você o Espírito do Deus e a fé. Ô irmão, entenda uma coisa, você vai entrar em algumas portas que não vai ser seu currículo que vai abrir, vai ser o Espírito do próprio. Faraó entrega 3 coisas para eles. Quantas coisas? Primeira, a gente lê o capítulo 41, versículo 42. Faraó tirou o anel do dedo e diz, dá a mão aqui, José. José estende a mão. Isso aqui me chamou a atenção, porque José nem sabia que um dia pisaria no Egito, mas já tinha um anel preparado do tamanho do dedo dele. Faraó diz, dá o dedo, José. Ele diz, para que esse anel? Esse anel é como um carimbo, José. Aonde você bater está selado. Outra, José, abaixo de mim você manda, desmanda, faz, desfaz. Se você falar e eu não tiver, ninguém consegue passar por cima daquilo que você falou. Depois, José, eu vou te dar um colar. E alguém diz, qual é o colar? Alguém diz, prata, prata não. Qual é o colar? Cobre, cobre não. Dá um colar de ouro para ele, de fora a fora. José, roubaram sua capa? Roubaram. José, tiraram sua túnica? Tiraram. Então toma uma roupa de linho fino, veste ela. Oh glória, pastor, não entendi, algumas coisas serão perdidas, mas coisas melhores já estão preparadas. Oh irmão, eu vim andar em carro dirigindo em 2018, José não. Faraó chamou e disse, prepara um carro para ele aí, ele vai andar para cima e para baixo, e quando ele passar, alguém grita o nome que eles deram para ele lá estranho, e se ajoelha e diz, José. Não, José é um nome estranho, era Deus dizendo, José, no anel te devolvi a autoridade, no colar eu estou te fazendo próspero, na roupa eu estou te dando intimidade.